Olá pessoal, novamente acredito que vocês estejam vencendo em Cristo Jesus. Nesse vídeo aqui eu quero passar um resumo bem grotesco, bem conclusivo mesmo, na verdade não é nem conclusivo, é bem agressivo mesmo, a respeito dos 5 primeiros livros da Bíblia. Eles vão ser chamados de Pentateuco. Essa expressão você não encontra na Bíblia, você não encontra nem no Novo Testamento, nem nas palavras de Paulo, nem mesmo nas palavras de Jesus. Pentateuco é uma expressão em comparação, se tratando da história bíblica, ela é muito recente, ali por volta de mais ou menos do ano 250, mais ou menos, depois de Cristo, 250 depois de Cristo. Ficou muito forte nas palavras de Orígenes, quando ele faz uma exposição do capítulo de João, e ele fala essa palavra. Então a partir dali, dentro da patrística, começa ali a força da expressão dessa palavra, onde muitos vão usar. Vem de pente, que quer dizer 5, e teucos, mas na simplicidade da palavra mesmo, ele vai ser volume. No moderno, na linguagem moderna, é depósito, vasilhame, que coloca volumes, que coloca algo ali dentro. Então Pentateuco, ligando, pente 5, teuco, depósito, vasilhame, o volume. Então é mais ou menos para simplificar que são 5 volumes em um, então por isso que é o tão chamado aí Pentateuco, vai abranger Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Raramente vai ser discutido hoje, já foi muito discutido, mas hoje raramente sobre o livro, a autoria do livro. Tem a teoria das fontes, que ali mais é um desígnio europeu, mais ligado aos alemães, quando discutiram se é Moisés que é o autor, se foi outra pessoa que narrou acerca da vida de Moisés. Enfim, existia muita discussão. Hoje, para um estudo bíblico, é discutido ainda a respeito dessas fontes, são pelo menos 4 a 5 fontes, as principais. Hoje tem muitos fontes em discussão de quem a autoria, de quem escreveu o Pentateuco. Hoje existem muitas discussões a respeito de várias fontes, mas os mais fortes são pelo menos 5. Mas enfim, foi muito discutido. Hoje já não tem muito, porque se conclui muito que foi escrito por Moisés, a própria escritura. Jesus não fala diretamente, mas ele indiretamente, quase que diretamente, ele aponta Moisés como que escrevendo os 5 primeiros livros da Bíblia, principalmente se tratando de lei. Apesar de os 5 primeiros livros da Bíblia ser mais expressado como livros da lei, eles não falam simplesmente só da lei. Eu acredito que isso aí é só um ponto para lembrar que existe o Pentateuco, falar os livros da lei. Mas nos 5 primeiros livros da Bíblia você vê muito mais que isso. Você vê criação, você vê milagres, você vê costumes, você vê cidades sendo surgidas, você vê filiação, você vê abaixo da lei ou depois pós-lei, enfim, tem muito mais. Você vê profetas, você vê costumes dentro do deserto, costumes de outros povos vindo aí de Babilônia, Egito, enfim, tem muito mais assuntos dentro do Pentateuco, mas não tem erro nenhum falar que são os livros da lei, apesar que pode-se até dizer que o foco de instrumento desses 5 primeiros livros da Bíblia seja a lei. Mas enfim, vai começar ali no livro de Gênesis, que muito provavelmente essa ordem, Gênesis, na nossa compilação bíblica, está no primeiro livro da Bíblia, mas provavelmente não foi esse o primeiro livro da Bíblia, mas isso é uma discussão para um outro vídeo. Provavelmente vai ser sendo o livro de Jó,
Mas querendo ou não, ou sim, querendo sim, né, a nossa Bíblia, a compilação bíblica que nós temos hoje, ela sendo a verdade de Deus, a expressão da verdade de Deus, ela é cronológica, né? Você começa no Gênesis, que fala da origem das coisas, né? E ela praticamente termina em Apocalipse, né? Que é praticamente o fim, né? Então há uma certa cronologia, né, de organização que se conclui para nós completamente, né? A respeito da salvação, a respeito de juízo de Deus, a respeito de condenação. Então essa cronologia, né, que nós temos hoje facilita muito para o nosso entendimento. Mas Gênesis começa com a origem das coisas, né? Os primeiros povos, né? A criação dos animais, animais selváticos, marinhos, as aves, a origem de todas as coisas. E ela vai terminar o livro de Gênesis na ida do povo ao deserto, né? Você vê ali José se despedindo ali do cenário, né? Até um pouquinho da declaração da morte dele, né? De José no livro de Gênesis, no final do livro de Gênesis. Então, o início de todas as coisas e termina mais ou menos ali, né? Aí o povo estava indo no deserto, né? E aí é claro que já começa o livro de Êxodo, né? Que o povo no deserto, pelo menos ali longos 40 anos, né? Longos eu falo por causa, eu acredito que demorou muito para passar, né? Passaram-se por muitos costumes, né, mudaram-se muito, né, andaram muito, né, não é de cidade a cidade, porque nessa época eu acho que não tinha muito essa nomenclatura de cidade, né, mas andaram muito, viveram muito, muitos costumes colocados neles ali, não só no povo que ainda estava engatinhando para ser chamado de Israel, mas costumes externos mesmo, né, ou até surgindo ali alianças até da lei, né, no Monte Sinai, né, e outras alianças ali dando um impulso, né, de, vamos dizer assim, de idolatria, né? Então o livro de Êxodo, ele é basicamente ali no deserto. É bacana estudar o livro de Êxodo porque começa a falar do tabernáculo, né, ali, né, Êxodo 25, né, Arca da Aliança. É um assunto até não simbólico, mas é um assunto que vai ter muita relevância durante toda a Bíblia, né? Não só no Antigo Testamento, não só no Pentateuco, não só no Antigo Testamento, não, durante toda a Bíblia e até hoje, né? Esse assunto tabernáculo é muito discutido, né? Através dele surgiram templos, através dele surgiram adoração, louvor. Então é muito bacana, não desprezando o livro de Gênesis nem os outros, mas o livro de Êxodo é bacana, se tratando de história, principalmente o primitivo, né, da história da salvação. Aí depois de Êxodo vem Levítico, que vai ser levado, como sugere o nome, como levita mesmo, né? O livro está sendo direcionado mais para os levitas. Você percebe que os levitas sabiam como tratar o templo, né, na história bíblica. Né, eles cuidavam das portas, sabia a hora de abrir a porta, sabia quanto que o sol estava batendo ali, se abria acerca dos pátios, acerca das portas, dos cultos. Isso tudo era relacionado aos levitas. Os levitas, eles sabiam dos detalhes mínimos mesmo, cuidadosos durante a história bíblica, né, principalmente nos templos, a respeito de cuidados, de guardar, né, aqueles utensílios para que eles não viesse a fome futuramente. Enfim, os levitas sabiam muito disso, né? Sabe, zeladoria, né? Claro que nessa época não existia, mas para percebermos que os mínimos detalhes, os levitas, eles mandavam bem. Então, os levíticos, né? O livro Levíticos é mais direcionado para os levitas. Também, né, sinaliza muito a respeito da lei, a respeito de conduta. Depois de Levíticos vem Números, né, que sugere uma contagem. Pelo menos, relatando esse livro, pelo menos duas contagens acontecem. Um no Monte Sinai, aos pés do Monte Sinai, e o outro, depois de 40 anos, acontece
na Terra Prometida, não na Terra, né? Antes da Terra Prometida, né? Antes de entrar, então essas duas contagens aparecem, mas o livro de Números não fala somente disso, né? Vai falar de Balaão, por que não dizer? Então, a simplicidade sim, o foco sim é a contagem, né? Mas tem muita história bíblica ali envolvido, né? A respeito do povo de Israel depois, com o impulso que vai ser levado depois do deserto. Aí, terminando com Deuteronômio, né? Deuteronômio, a simplificação do significado vai ser como segunda lei, ou no moderno aqui, já está falando sobre repetição das leis. Enfim, a discussão das fontes vai falar outra lei, mas não faz muito sentido, né? Essa palavra está direcionada mais para o povo no deserto, mas não o mesmo povo de Levíticos, né? É praticamente a mesma citação, né, no livro de Deuteronômio, mesma citação do que está em Levíticos, mas como aqui em Levíticos está sendo direcionado mais para os levitas, e o povo o foco era os levitas, mas o povo daquela época é muito diferente, né? A geração é diferente dessa de Deuteronômio, né? Que passou longos anos, então a descendência aqui tem outros costumes, e também tinha uma expectativa maior, né? Porque estava já quase que entrando na Terra Prometida. Narra a morte de Moisés. Aparentemente, essas palavras vai ser direcionado mais para Josué, né? Na simplicidade mesmo do texto mesmo, né? Claro que existe uma discussão enorme. Quem escreveu o final ali de Deuteronômio, praticamente não se tem a prévia de Moisés, né? Moisés ia falar sobre a morte para depois ser relatado depois da morte dele, não faz muito sentido. Mas a impressão forte que se dá que foi escrito por Josué, pelo menos essas palavras narrando a morte de Moisés. É muito importante o estudante da Bíblia ele estudar o Pentateuco. É extrema importância. Eu não vou desprezar, né, as outras classificações, né, profetas maiores, profetas menores, os históricos, os poéticos, enfim, depois os evangelhos, cartas paulinas. Não desprezar as outras classificações bíblicas, mas o Pentateuco para o estudante é essencial, pelo menos ter um conhecimento agressivo mesmo desse livro. Esse livro, né, vamos dizer assim, como importância, né, você vai ver Gênesis falando de criação, ela vai fazer totalmente sentido durante toda a Bíblia, né? Até Jesus cita, né, em relação à promessa. Paulo fala muito, principalmente a carta aos Gálatas, a respeito de lei, promessa. Ele vai citar Abraão, ele vai citar até Agar, Sara, vai citar até Jacó. Jesus cita isso como a criação da igreja, né, Jacó. Enfim, o estudante da Bíblia é essencial estar por dentro do Pentateuco. E se tratando de um dos profetas que impulsionou o povo de Israel, né, na singularidade, por que não dizer de Moisés, né? Ele, né, tendo a revelação de Deus e narrando tudo isso, né, é uma narrativa totalmente conclusiva, né, nos evangelhos. Ela se conclui praticamente em Cristo. Veja a história do tabernáculo. É uma narrativa, mas que também Moisés viveu isso, mas ao mesmo tempo ele narrou e escreveu. Mas o livro de Gênesis, tratando de criação, Adão, Eva, a serpente, a descendência de Eva, enfim, ela vai fazer totalmente sentido na história, tanto do povo de Israel, da igreja e até escatologicamente falando do fim dos tempos. Então, fica aqui um resumo, né, bem grotesco mesmo a respeito do Pentateuco, e que não desprezando as outras classificações, mas que seja dada uma atenção muito gigante a respeito desses 5 primeiros livros da Bíblia, que vai impulsionar para uma linha de raciocínio muito mais conclusivo. Termino aqui, fica até mais e tchau!